Illuminati é o nome dado tanto a uma sociedade real formada há 245 anos, quanto a uma sociedade fictícia. A versão fictícia até hoje alimenta teorias de conspiração, incluindo alegações de que se trataria de uma organização global secreta e misteriosa cuja intenção seria dominar o mundo. Supostamente, eles estariam por trás de algumas das maiores revoluções e assassinatos da história. Mas quem realmente eram os Illuminati? É porque se diz que eles controlam o planeta? Veja o que se sabe sobre esta que se tornou uma das sociedades secretas mais fascinantes da história. Quem eram os Illuminati originais? A Ordem dos Iluminados, ou Illuminati, foi uma sociedade secreta formada na Baviera, hoje parte da Alemanha contemporânea, que existiu de 1776 a 1785. Seus membros originalmente se referiam a si próprios como perfectibilistas. O grupo foi inspirado pelos ideais do Iluminismo e fundado pelo professor de Direito Canônico Adam Weishaupt, de 1748 a 1830. Ele queria promover a educação de razão e filantropia e se opor à superstição e à influência religiosa na sociedade. Weishaupt buscava mudar a forma como os estados eram governados na Europa, removendo a influência da religião no governo e dando ao povo uma nova fonte de iluminação ou esclarecimento. Acredita-se que a primeira reunião dos Illuminati da Baviera ocorreu em uma floresta perto de Ingolstadt em 1º de maio de 1776. Lá, 5 homens estabeleceram as regras que orientariam a ordem secreta. Com o tempo, os objetivos do grupo se concentraram em influenciar decisões políticas e mudar instituições como a monarquia e a igreja. Alguns membros dos Illuminati se juntaram aos maçons para recrutar novos membros. Um pássaro conhecido como a coruja de Minerva, Minerva é a antiga deusa romana da sabedoria, acabou se tornando seu símbolo principal. 2. Qual é a relação entre os Illuminati e os maçons? Os maçons são uma ordem que se desenvolveu a partir de agremiações de construtores de catedrais da Idade Média. Em alguns países, especialmente nos Estados Unidos, existe uma certa paranoia histórica sobre os maçons. Em 1828, um movimento político conhecido como Partido Antimaçônico foi estabelecido com o único objetivo de combater a ordem. Como os Illuminati recrutaram originalmente os maçons, os dois grupos costumam ser confundidos um com o outro. 3. Como era possível se unir aos Illuminati? Para se juntar aos Illuminati, você precisava ter o consentimento total dos outros membros, possuir riqueza e ter uma boa reputação dentro de uma família considerada adequada. Além disso, havia um sistema hierárquico para os membros dos Illuminati. Depois de entrar como novato, você se graduaria como Minerval e depois para um Iluminado Minerval. Mais tarde, essa estrutura se tornou mais complicada, exigindo 13 graus de iniciação para se tornar um membro. 4. Os Illuminati tinham rituais? Eles faziam rituais, embora a maioria permaneça desconhecida, e usavam pseudonimos para manter as identidades dos membros em segredo. No entanto, graças a documentos secretos apreendidos, sabe-se como os novatos conseguiam passar para um nível superior na hierarquia dos Illuminati. Produzir um relatório sobre todos os livros que possuíam e escrever uma lista de seus próprios pontos fracos e revelar os nomes de seus próprios inimigos. O novato então prometia sacrificar interesses pessoais pelo bem da sociedade. 5. O que é o olho que tudo vê? O olho da providência, um símbolo que lembra um olho dentro de um triângulo, aparece em igrejas ao redor do mundo, bem como em edifícios maçônicos e na nota de $1 americano. Além de ser associado à maçonaria, também foi associado aos Illuminati como um símbolo do controle e vigilância do mundo pelo grupo. Pirâmide, olho que tudo vê, símbolos usados no Grande Selo dos Estados Unidos, usado para autenticações, e impressos em papel moeda no país. Originalmente um emblema cristão, o olho que tudo vê tem sido usado em pinturas para representar a vigilância de Deus sobre a humanidade. Talvez você tenha visto uma imagem semelhante a essa em algum lugar onde aparece um ser humano com a cabeça de uma cabra. Mas então, por que o símbolo dos Illuminati é uma cabeça de cabra? Nos dias da Roma Antiga, havia 12 grandes deuses do Olimpo. Uma delas era a deusa Vênus. Vênus era uma deusa e também um planeta. Conforme o planeta Vênus se move pelo céu, ele faz um desenho de um pentagrama, uma estrela de 5 pontas.
Vênus leva 8 anos para fazer uma estrela de 5 pontas no céu. Todos os deuses romanos tinham um animal sagrado. O animal sagrado de Juno, esposa de Júpiter, era uma vaca. O animal sagrado de Vênus era uma cabra. É por isso que hoje, se você procurar símbolos de Lúcifer, verá uma imagem de uma cabeça de bode e um pentagrama de 5 pontas. Bem, não, aparentemente hoje se você pesquisar Lúcifer no Google, verá imagens do último filme chamado Lúcifer. O olho que tudo vê. As teorias da conspiração crescem em torno de símbolos e sinais enigmáticos que parecem ocultos. E o olho da providência, também conhecido como o olho que tudo vê, é um desses símbolos que desencadeiam múltiplas interpretações. Trata-se de um globo ocular dentro de um triângulo que é associado à maçonaria, mas também é ligado a grupos apócrifos como os Illuminati, uma sociedade secreta de elite que em diferentes momentos procurou controlar assuntos globais. O olho da providência é uma espécie de ímã para os teóricos da conspiração porque parece estar escondido e à vista de todos ao mesmo tempo. Não só aparece em inúmeras igrejas e edifícios maçônicos em todo o mundo, mas também na nota de $1 dos Estados Unidos e no verso do grande selo dos Estados Unidos. Pode-se dizer que está uma inclusão estranha e chamativa para um símbolo de Estado. O olho transmite fortemente o sentimento e a presença de algum tipo de irmão mais velho autoritário intrometido. E, em combinação com a pirâmide, é um emblema que pode sugerir um culto antigo e esotérico. Então, quais são as origens do olho da providência? Por que ele gera tanto fascínio e por que é frequentemente associado aos maçons e aos Illuminati? Ninguém sabe ao certo quem o inventou originalmente, mas considera-se que seu criador começou a partir de um conjunto de motivos religiosos previamente existentes. O triângulo foi por muito tempo um símbolo da Santíssima Trindade cristã, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos séculos anteriores à Idade Média, Deus às vezes era representado por um halo triangular. Os raios de luz que muitas vezes são mostrados emanando do símbolo também são um sinal persistente do brilho de Deus na iconografia cristã. O olho. No entanto, quais são as origens desse olho estranho sem corpo? Deus já havia sido representado de várias maneiras enigmáticas antes. Por exemplo, como uma mão emergindo de uma nuvem, mas não como um olho. Pode-se dizer que um globo ocular representado isoladamente tem seu próprio impacto psicológico inerente, como um sinal de autoridade implicando em um senso de vigilância onipresente. Mas existe uma história mais profunda do olho como um símbolo a ser considerado e, em particular, uma que nos leva de volta às primeiras religiões conhecidas. No 3º milênio antes de Cristo, os sumérios, considerados a primeira civilização do mundo, fizeram esculturas de suas santidades, aumentando anormalmente os olhos para acentuar o senso de vigilância. Eles até realizaram cerimônias em que os artistas deram vida às suas esculturas abrindo os olhos. Mas foram os antigos egípcios que criaram o símbolo do olho isolado. Por exemplo, eles pintaram um par de olhos em um caixão para que os mortos pudessem ver a vida após a morte. E um dos símbolos egípcios mais famosos é o olho de Horus. É um híbrido entre um olho humano e um olho de falcão e inclui as manchas escuras nas sobrancelhas e nas bochechas do pássaro. De acordo com a mitologia egípcia antiga, o deus rei Horus, frequentemente descrito como um falcão ou com cabeça de falcão, teve seus olhos arrancados em uma batalha com seu tio Sete. Com a ajuda de Toto, ele então curou seus olhos. O olho de Horus era, portanto, um símbolo protetor, frequentemente usado como um amuleto, uma peça pequena o suficiente para uma pessoa carregar no bolso como forma de proteção. Este e outros hieróglifos egípcios de olhos humanos influenciaram a iconografia europeia durante o Renascimento. Mas o que tudo isso tem a ver com os Illuminati? Os detalhes conhecidos dos primeiros anos do grupo original, supostamente fundado na Baviera em 1776 e dissolvido em 1787, são escassos. Inconvenientemente, também não sabemos a importância dos símbolos visuais para aquela ordem. Parece que os Illuminati foram inspirados pelas ideias por trás da maçonaria, que usava esporadicamente o olho da providência como símbolo do arquiteto supremo, Deus, seguindo o exemplo de muitas outras igrejas da época. No entanto, o símbolo não foi amplamente usado pelos maçons pelo menos até o final do século XVIII. Em nosso tempo,
Madonna, Jay-Z e Kanye West foram acusados de usar a iconografia dos Illuminati, incluindo o Olho da Providência. Porém, mais do que qualquer vínculo com os Illuminati, o que cada artista da música tem em comum é sua afinidade pelo icônico e pela provocação, tanto em imagens quanto na melodia. Coincidência ou não, muitos outros artistas e famosos do meio esportivo exibem seus símbolos. Discretamente ou até mostrando publicamente, os símbolos que nem todos acreditam que não passe de uma coincidência. A exemplo do jogador Vinícius Júnior. Vinícius Júnior é agenciado pela Roc Nation Esportes Brasil, uma empresa de gerenciamento de carreiras esportivas fundada pelo rapper e empresário norte-americano Jay-Z. A Roc Nation adquiriu a TFM Agency, que anteriormente gerenciava a carreira de Vinícius Júnior, tornando-se sócia majoritária. Mas e para você, este grupo, suas intenções e seus símbolos, o que representam para a humanidade? Deixe seus comentários. Também não esquece de deixar seu like e compartilhamento para que surjam novos vídeos, ok? Muito obrigado!